Olá, seja bem-vindo. 5 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Jean Araújo, do Progressistas, para conversar sobre o seu mandato e as expectativas para 2026. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, Duda, e a todos que nos assistem pela TV Câmara de Jacareí. Vereador, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre esse primeiro ano de mandato. Como que você avalia esse novo ciclo na Câmara também? Olha, foi um ano excelente, Duda, né? Eu sempre quis ser vereador, então, assim, para mim é um sonho também que eu pude realizar. Fiquei bastante feliz. O trabalho, assim, de fato, ele é gigantesco. A demanda é gigante, muito mais do que eu esperava. Só que eu estou muito feliz porque a gente consegue ajudar várias pessoas como vereador. Isso aí é muito bacana. E a gente é essa ponte entre o poder público e a população. Então, as demandas chegam para a gente direto, todos os dias, o WhatsApp com bastante mensagem, demandas de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana. E a gente está aí, firme e forte, com bastante trabalho, perseverante aí, todos os dias na rua, no gabinete. É um trabalho muito legal porque é em conjunto, né? É gabinete e rua. Se o vereador ficar somente dentro do gabinete, não consegue atender as pessoas na rua. Então eu quero ser bem presente, eu pude ser bem presente ano passado, e minha ideia é a gente conseguir trabalhar ainda mais esse ano para atender mais pessoas e também corresponder às expectativas da população de Jacareí, porque as pessoas esperam que o vereador seja alguém que faça a diferença. Então a minha ideia principal nesse meu mandato, ao longo do ano passado e desse ano, é a gente trabalhar bastante para atender as pessoas e fazer a diferença para as pessoas. Já você comentou sobre essa ponte entre o munícipe e o vereador também. E a gente também tem outro trabalho em conjunto que é entre o vereador e o executivo também, né? Como que anda esse trabalho? Bom, minha função principal é ser líder de governo. É um trabalho desafiador porque eu tenho que sempre apresentar os projetos executivos. São projetos geralmente muito bons, mas tem os polêmicos também. A população gosta, às vezes não gosta. Só que o que eu acho legal, Duda, porque assim, atualmente nossos projetos são sempre muito positivos. A gente não teve nenhuma pauta assim difícil do prefeito Celso Florencio. Então foi muito bacana. Então são demandas importantes para a cidade, projetos de inclusão, de melhoria para a cidade, projetos de acessibilidade, do ponto de vista física, de saúde. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho bacana na cidade. Então, assim, para mim, ser líder de governo é um trabalho muito gratificante, muito bom, porque eu consigo representar o prefeito na Câmara e também para a cidade, apresentar bons projetos para a cidade, e a gente está vendo aí os resultados acontecendo e a gente está bastante grato com isso. Precisa desse trabalho, né, para transformar esses projetos em uma política pública efetiva também para a nossa cidade, né? Exatamente, também eu diálogo com os vereadores, né, porque nem sempre é fácil convencer os pares também a votar nos projetos, né? A gente conversa toda semana, terça, na bancada, né, mas alguns projetos, às vezes, alguns vereadores talvez não gostem muito de votar, mas a gente consegue convencer porque a gente mostra que são pontos bons para a cidade, né? São temas importantes para a cidade. E às vezes, nem sempre, né, aquilo que é importante vai ser simpático inicialmente. Mas a gente tenta mostrar que são pautas importantes e para a cidade poder crescer nós temos que, às vezes, vencer desafios e a gente está disposto sempre a isso aí para transformar em políticas públicas para a cidade. Então, toda política pública passa pela Câmara Municipal. Então, para que a gente possa votar isso aí, tem que convencer os pares. A nossa base é de 11 vereadores, é muito legal também, mas a gente está firme e forte trabalhando aí junto com o Executivo, com o prefeito Celso, para poder ajudar esse trabalho na cidade a aumentar cada vez mais e a população também ter os benefícios desses projetos para ela mesma, né? E um dos trabalhos dos vereadores, além de fiscalizar também, é buscar recursos, buscar emendas também. Como que anda a parte das emendas? A gente conversa muito com deputados federais e estaduais para buscar os recursos para a cidade, porque a cidade tem recursos finitos. E para que a gente possa conquistar, por exemplo, um campo para o bairro, um society, uma UBS melhor, uma escola, a gente precisa muito que tenha emendas parlamentares, porque a prefeitura tem recursos finitos. Emenda de 500 mil, de 1 milhão, então a gente conversa muito com os deputados. Nesse ano, como tem eleição presidencial e para deputados, a tendência é aumentar as emendas dos deputados para a cidade, porque eles vêm atrás dos votos deles também, isso é natural. Então a gente está firme e forte com isso. Temos alguns deputados que são as figurinhas carimbadas do município, né? Tem o Márcio, o André, os Telhadas, né? Maurício Neves, Letícia Guiar, que são os que mais mandam recursos para a cidade. E a gente está sempre em busca aí, né, de benefício, não importa qual que é o partido do deputado, mas buscar recursos para a cidade é o nosso principal objetivo. Trazer melhorias para o município, com as emendas deles sendo base da oposição, para ajudar a cidade a crescer.
Falando em melhorias, existem... A gente aconteceu agora, recentemente, um período mais forte de chuvas, aconteceu algumas situações na nossa cidade também. Houve demandas que trazeram até o gabinete também sobre o período de chuvas? Duda, muitas demandas. Realmente a estrada, quando chove, fica precária. A gente tem em Jacareí cerca de 400 quilômetros de estradas rurais. E a demanda é gigantesca na região oeste, região leste. Eu até queria te citar alguns exemplos, como Veraneio e Jau, Irajá, Mato Dentro, Varadouro, Figueira, Jami, que são bairros que sofrem muito com as chuvas. A chuva é importante, eu sou uma pessoa que gosta de chuva, de clima de chuva, com a chuvinha leve, mas quando ela vem intensa, ela às vezes atrapalha um pouquinho as estradas. A manutenção a gente sabe que é difícil, porque a gente tem pouco maquinário na prefeitura, tem poucas máquinas e poucos funcionários. E a população cobra bastante a gente. Vereador, vai do bairro lá, eu não consigo acessar a escola, não consigo acessar o trabalho, né? Então a gente cobra bastante para que possa ser feita essa manutenção nas estradas do município. A gente conseguiu muitos avanços, né? A gente tem um desafio porque antigamente as concessionárias, as rodovias, elas doavam materiais de raspa de asfalto para os municípios. Hoje em dia a situação é muito rara. Eles fazem leilão de raspa de asfalto e é difícil conseguir contemplar esse leilão. Então a gente consegue um pouquinho com a Dutra, Rota das Bandeiras, ecopistas, mas é um material bem pouco e a gente tem que fazer em Jacareí o material na nossa usina de asfalto para colocar nesses bairros rurais. E a maior parte da situação difícil a gente encontra nos acessos dos morros e para as escolas municipais também. Então sempre o nosso foco, qual seria? A pessoa conseguir sair de casa, sair do bairro, acessar a sua escola, acessar o BS ou transporte escolar ou transporte público. Então sempre na estrada rural, a principal prioridade é a manutenção de onde passa o ônibus, de onde passa o transporte escolar, e os acessos das ruas menores, eles ficam um pouquinho para depois, porque a prioridade é a pessoa conseguir se locomover para serviços de trabalho e de escola. É um desafio tremendo. Eu gosto dessa pauta, é uma pauta que eu estou sempre lutando bastante. Eu venho em vários bairros rurais, eu conheço muita gente na área rural e o pessoal cobra bastante. Saúde, e a gente está firme e forte. Saúde é um desafio. As ambulâncias, né, onde passam, a gente vê muitos bairros aqui em Jacareí que, por conta da chuva, não tinha onde passar a avenida. A gente acompanhou até um bairro recentemente. Aí precisaram chamar a ambulância e foi a dificuldade para conseguir chegar até a casa do município. Para você ver, né? O SAMU não chega às vezes. A pessoa chama lá, a pessoa pode até, de repente, morrer, se for o caso, né? E o SAMU não chega lá, a ambulância. Então, por isso que a estrada, gente, é um desafio muito grande. Duda, é uma pauta que eu gosto, mas para a gente poder vencer isso aí, talvez o asfalto, talvez materiais diferentes, colocar concreto na estrada. Então a gente espera que isso possa melhorar bastante. A gente tem essas expectativas de investimento. Agora o prefeito Celso quer investir, né, em concreto nas estradas rurais. É um material caro, mas a gente está vendo as possibilidades técnicas para fazer isso. Mas estrada é sempre um desafio, ainda mais na época de chuvas. Eu acho como sugestão que a gente poderia talvez fazer manutenção nas épocas de estiagem. Talvez reforçar mais e não fazer somente os paliativos. Eu sei que o desafio é grande porque falta maquinário, falta funcionário. Então, assim, é um desafio tremendo, mas é uma pauta bem interessante para a cidade também. As pessoas clamam, né, por melhoria nas estradas rurais. E a gente está lutando por isso também, para melhorar a estrada, fazer manutenção e conseguir benefícios para essas áreas onde elas moram. A área rural e a área da saúde sempre vai acontecer muitas demandas, né? Vereador, peço licença, você já voltamos a conversar. Sim. A gente fala sobre novidade aqui de Jacareí, que conta com uma residência inclusiva voltada a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Fruto de uma parceria entre a Jacareí Ampara Menores e a Prefeitura de Jacareí, o novo espaço foi inaugurado no dia 2 de março. Saiba mais detalhes na reportagem. Na manhã do dia 2 de março, a Prefeitura de Jacareí, em parceria com a Organização da Sociedade Civil Jacareí Ampara Menores, a JAM, inaugurou a residência inclusiva para pessoas com deficiência. A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de voluntários e integrantes da instituição. A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Juliana Dualibe, destacou a importância do novo equipamento para o município. É um equipamento muito necessário para acolher as pessoas portadoras de deficiência. Com o aumento da população, PCD,
a vulnerabilidade ela se apresenta claramente. Os pais vêm a falecer, não tem pessoas para que cuidem, eles são colocados à margem da sociedade. E hoje, assim, com muito carinho, muito orgulho, a gente inaugura a primeira residência inclusiva aqui em Jacareí. O novo espaço terá capacidade para acolher até 10 pessoas com idades entre 18 e 59 anos, que não possuem condições de autossustento ou suporte familiar. A estrutura foi adaptada para garantir conforto, acessibilidade e dignidade aos moradores. A fundadora da JAN, Delma Sade, falou sobre a importância do convívio comunitário para o desenvolvimento e a inclusão dos residentes. Hoje nós iniciamos a primeira residência inclusiva em estilo europeu no Vale do Paraíba e talvez, eu não sei de outros lugares, do estado de São Paulo. São apartamentos com 70 metros quadrados cada um e nesses apartamentos vão morar pessoas que são pessoas antes de ser deficientes e vão constituir uma família. E essa família deles, porque eles não têm família, são pessoas relegadas ao mundo. A casa é para ser um lar. É para ela se sentir em família, porque, como já falei, os vínculos foram rompidos, elas não têm familiares, então aqui ela vai poder começar uma nova história, ser protagonista de uma nova história. O vereador e vice-presidente da Câmara, Daniel Mariano, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e as organizações da sociedade civil do município. Ele também ressaltou o papel do Legislativo no fortalecimento de políticas públicas voltadas ao acolhimento de pessoas com deficiência. Um grande avanço, né? A inclusão social, onde vai estar amparando várias famílias que necessitam desse apoio, né? Estive ali acompanhando o espaço muito aconchegante, para receber essas pessoas que realmente precisam, né? Nossa cidade precisa acolher essas pessoas. Criando um projeto de lei, sustentando esse trabalho, né? Hoje da JAN, a gente temos a CEPAC, é muito importante, né? A gente poder caminhar junto à população, porque hoje a causa das crianças, né, neurodivergente, a causa autista, está chegando de uma forma que a gente também estamos aprendendo a lidar com situações. Então é importante, o Poder Legislativo também está em conjunto com essas secretarias, junto com a população, né, dando uma resposta de entendimento, né, para poder estar ajudando essas pessoas. A expectativa é que o espaço represente não apenas acolhimento, mas também mais oportunidades de convivência e cidadania. Residência inclusiva não quer dizer que você vai pôr numa sala de aula, quer dizer que você vai colocá-los em condições de cidadãos com as outras pessoas. E a JAN exerce um papel fundamental, porque os daqui vão frequentar a JAN, mesmo que não andem, vão participar de todos os festejos, de todas as iniciativas, do jardim, da horta, de tudo que nós temos lá. Vereador Jean Araújo. Vereador, você estava lá ontem presente também no evento? Estava lá, Duda, foi excelente o evento, muito bom, conquista para a cidade. Eu acho que no Vale do Paraíba não tem outra residência inclusive, né? Então, avanço para a cidade, uma pauta da Delma, né, que ela luta aí há muitos anos, acho que desde 2008, inclusive, a gente conseguiu agora, né, trabalhar juntamente com ela. É um investimento caro, mas necessário, né? São 10 vagas disponíveis, já estão ocupadas, e a ideia é a gente tentar ampliar para o ano que vem, talvez com mais investimentos, porque o custo é alto, né, porque lá são apartamentos, né? Tentar colocar mais 10 vagas, mais 20 vagas, né? Mas é um desafio tremendo, mas parabenizar a Delma, porque é um trabalho muito bacana, muito importante para a cidade, uma referência, né? E ela já é militante da causa há muitos anos, né? Ela que fundou a JAN, esposa do Malik Asset, que foi prefeito em Jacareí. Então, assim, a gente parabeniza a Delma, o prefeito também, Celso, pelo trabalho, e a gente está junto aí com os vereadores, né, para poder ajudar essa residência ficar cada dia melhor, cada dia mais inclusiva de fato. O espaço ficou excelente, então quem puder conhecer, a gente convida e recomenda, porque o espaço ficou maravilhoso. A expectativa é aumentar ainda os moradores, né? Aumentar. São 10, mas tem que aumentar para uns 20, 30, quem sabe aí, né? Perfeito, é muito vereador. Importante. Uma outra área que também a luta é grande é a saúde, né? A gente sempre tem muita demanda na saúde. E recentemente você protocolou um projeto que também agora já é lei, que é o PLL 76, que dá direito à informação na posição da fila da espera de saúde, né?
que se trata o projeto, como que funciona e como que está andando a É lei? uma pauta excelente, Duda. A gente conversou sobre isso no passado com várias pessoas que moram na cidade. E a pergunta era assim, nossa, vereador, eu estou em que posição da fila? Será que eu vou ser chamado um dia? Será que eu sou milésimo, centésimo? E a gente viu que tinha cidades que tinha essa pauta já funcionando. E a gente procurou saber como que funcionava isso, conversei com o prefeito também para ver se a gente poderia fazer. No passado, outro vereador tentou apresentar a pauta, mas infelizmente ela caiu por terra porque fugiu um pouquinho da lei de proteção de dados, né? Então a gente tentou deixar o projeto bem bacana assim, alinhado com o prefeito, com a saúde, a doutora Águida também. E a pessoa, para saber a posição, como que funciona? Primeiramente, é de exames e de espera do SUS a nível municipal. Ela vai saber pelo aplicativo Fest Cidadão para saber. Antigamente, qual que era a ideia? A pessoa clicar lá na prefeitura, no site, né? Colocar lá o login e conseguir entrar. Também a ideia é tentar saber por isso. Só que por que barraram no passado? Porque qualquer um poderia saber a sua posição na fila. Nesse caso agora, com o nosso projeto em pauta, votado, que agora virou lei, só a pessoa vai saber somente o dela, com o login dela, somente com o CPF dela. Então fica o dado restrito a ela e para quem ela quiser mostrar. Então não é nada aberto ao público. Então é muito importante porque a pessoa fica mais confortável, fica mais tranquila. Ah, eu vou ser chamado um dia, eu sou o 10º, o 100º, né? Então assim, ela vai ter essa tranquilidade e essa confiança e também poder organizar a sua agenda. Isso é importante também. Ah, eu tenho compromisso no dia, já sei que eu vou ser chamado, então não vou sair, não vou no mercado, não vou fazer tal coisa, né? Não vou passear. E vou para poder ir para a UBS, para aquela consulta médica e também ver a cirurgia que eu vou fazer. Então, traz tranquilidade, traz conforto para a pessoa e mais segurança para que ela possa se organizar na sua agenda e também ela poder ficar tranquila, sabendo que ela vai ser chamada, que a dúvida é essa. Nossa, um dia eu vou ser chamada para poder ir para a consulta. Agora não tem mais essa dúvida com base nessa lei que a gente aprovou na cidade. Tudo isso sem comprometer o sigilo e a proteção de dados do munícipe também, Exatamente. né? E o aplicativo Fest Cidadão é um aplicativo muito legal, né? Que tem várias opções. A gente consegue ver o número de médicos no UPA, o número de pacientes aguardando. Sim. Conseguimos ver vacina para cães e gatos também. Aplicativo muito legal aqui da nossa cidade também. Sim. E com essa lei também, acaba que vai diminuir o caso das pessoas comentarem que existe um fura-fila ali também? Sim, a gente também crê que sim, porque tinha muito antigamente, não sei o que lá, eu queria furar a fila, mas é algo que é proibido, né? Até fala assim, vereador, você consegue passar na frente? Hoje em dia a gente quase não escuta mais isso, porque as pessoas estão se conscientizando, né? Que tem que respeitar o próximo, né? Mas com base na fila a gente consegue mostrar a transparência do processo e mostrar que tem que se respeitar a fila. O que pode acontecer, Duda, são as prioridades. Se o médico colocar assim, esse paciente tem uma prioridade X ou Y, ele consegue passar na frente, mas porque ele é um paciente prioritário. Ele tem uma idade muito avançada, ele tem, sei lá, uma doença muito grave, tem um câncer, uma doença contagiosa, ele vai perder a vista, por exemplo, aí consegue ser prioritário e passar na frente porque ele é prioritário. Mas se ele está naquela seara de pacientes, daquele mesmo estilo de trabalho, de enfermidade, ele vai ter que seguir a fila normalmente. Sim. Hoje em dia, no gabinete, quais são as maiores demandas que chegam de saúde? Olha, cirurgias médicas, pedir para adiantar a consulta. Ainda acham que tem esse jeitinho. Para marcar a consulta, cirurgia de catarata, demanda da UPA. Vereador, tá lotada a UBS, tá lotada a UPA, olha só essa foto aqui, meu Deus, que absurdo. Então, são reclamações gerais, de demanda, atendimento, demora para poder ser atendido. Eu vou passar daqui a 6 meses no médico. Então, a pessoa questiona, vereador, você consegue me ajudar com relação a isso? Então, são mais isso, né? É mais isso, né? Cirurgias, atendimento médico, demora na fila. Tô com a mãe, com o pai com alguma doença, né? Com câncer, sei lá, com enfermidade, você consegue ajudar. Então, eles pedem para ajudar a acelerar o processo. E a gente tem uma relação muito boa com a saúde do município, né? Tem desafios, porque a saúde é uma pauta que é gigantesca. Eu acho difícil, Duda, alguma cidade conseguir ser 100% na saúde, porque eu creio que não dá. O Brasil tem um avanço importante que é o SUS, já é um avanço tremendo. Por mais que muita gente
fale mal, reclame. O SUS é muito bonito, ele é muito bacana. No mundo inteiro não tem SUS. Nos Estados Unidos, se você se machucar, você tem que pagar a ambulância, pagar, e é caríssimo. Agora aqui você tem atendimento geral, não importa se você é pobre, rico, médio, enfim, não importa a sua classe social. Então o SUS ele faz um trabalho belíssimo. Eu vejo que em Jacareí a gente conseguiu avançar bastante, Duda, não sei se tinha isso na sua pauta, mas que nem, por exemplo, a UPA Dr. Telmo, que é a UPA que mais atende pessoas de Jacareí. A do Melu atende um pouco menos, mas também é uma UPA importante. A gente teve o Fast Track que aumentou bastante a demanda, a gente conseguiu acelerar essa vazão. A sala de gesso, que antes não tinha, a sala azul, a sala lilás para mulher. Então a gente teve avanços. É um prédio que agora tem ar funcionando, ar-condicionado, tem médicos que atendem lá, a população já está um pouco mais consciente. Então, assim, eu não vou te falar nunca que está perfeito. Perfeito eu falo que é só Deus. Mas a gente avançou bastante na UPA, Dr. Telmo. Nas UBS também a gente vê um avanço importante comparado com antigamente, e eu acho que é importante. E as pessoas, claro que a visão vai ser difícil, porque cada um vai olhar para a sua situação, para a sua questão individual. Isso é do ser humano, é normal acontecer isso, você olhar mais para aquilo que está te incomodando. Eu falo que a pior dor que a pessoa sente, qual que é a pior dor? É a dor do momento. Não importa se é um dedinho cortado, é a pior dor do momento. Para a pessoa, se ela vê que o exame dela não está andando, que ela está na UPA lá sentada, passando mal, vai ser a pior coisa da vida. Natural, isso é normal, também nós sentiremos isso. Mas é importante lembrar também o quê? A gente também teve avanços, teve investimentos na cidade, na UPA, nas UBSs, está melhorando. Tem 3 UBSs para sair no município, UBSs novas, a do Nova Esperança está em construção, a do Parque Imperial também está em construção, UBSs de nível muito alto, Jardim Luiza, Marquês, então são 4, não são 3. Então, assim, está avançando as reformas do município também. Então, é um trabalho, assim, Duda, que exige muita responsabilidade e muita vontade de trabalhar. Né? A gente investe em Jacareí uma porcentagem de cerca de 25% em saúde, e até mais do que a Constituição prevê. E também contamos com diversas emendas de deputados para poder a gente financiar a saúde. E o maior custo, Duda, no município é o custeio da saúde, para você manter o funcionamento. É um desafio tremendo, mas eu vejo que a gente está avançando bastante, estamos lutando para isso também, buscando recursos federais, recursos estaduais. As UBSs vieram pelo PAC, que é governo federal, e a gente busca recursos para o município, né? Então eu falo assim que não basta a gente reclamar, né? A gente sempre reclama de alguma coisa, mas também a gente tem que buscar correr atrás de melhorias para o município. Acho que é nosso papel como vereador e também como cidadão. Perfeito, vereador. Peço licença a você, a gente vai falar sobre esporte agora, que a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida informa que estão abertas inscrições para aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas, para crianças, adolescentes e adultos. As modalidades são atletismo, futsal feminino, tênis de mesa, handebol, artes marciais, entre outras. As inscrições devem ser feitas no próprio local das atividades mediante a apresentação de um documento do aluno e do responsável. As informações sobre cada modalidade estão disponíveis lá no site da Prefeitura. E amanhã, a Associação Jacariense de Diabéticos realiza a campanha para o Dia Mundial da Obesidade. Na reportagem a seguir, vamos saber um pouco sobre a doença e mais detalhes sobre o evento. Vista antes como epidemia silenciosa, a obesidade acabou se tornando uma das doenças do século. Pensando em uma forma de diminuir o índice de pessoas que sofrem com o peso e a melhoria para a saúde, a Associação Jacariense de Diabéticos, juntos com vozes do Advocacy, resolveram fazer uma campanha sobre a conscientização da obesidade. A importância da campanha é conscientizar os pacientes sobre o problema e mostrar o caminho que eles têm que seguir para poder estar correndo atrás do seu tratamento. A gente precisa acolher o paciente para ele não se sentir perdido e acusado. Segundo dados do World Heart Federation, 1 em cada 8 pessoas pelo mundo são afetadas pela doença. De acordo com essa nutricionista, ela pode estar associada a diversos fatores. A obesidade, ela é uma doença, né? A gente caracteriza como de causa multifatorial, né?
Então, a gente observa que ela pode estar relacionada a fatores genéticos, fatores ambientais, fatores comportamentais, e que normalmente ela leva a um aumento da gordura corporal. O indivíduo começa a observar um acúmulo excessivo de gordura, que se reflete no aumento do peso corporal e na desproporcionalidade desse peso em relação à sua altura. E hoje, a Organização Mundial de Saúde destaca como uma das principais causas da obesidade na nossa sociedade o ambiente obesogênico. Justamente, a facilidade de acesso, e a alta disponibilidade de alimentos ultraprocessados, aqueles que a gente pode caracterizar como ricos em caloria e que normalmente são baixos nos nutrientes que são essenciais para que o meu organismo funcione, para que o nosso organismo, funcione adequadamente. A obesidade também pode afetar áreas da saúde, relacionadas ao físico e ao emocional. Então, a gente pode ter, por exemplo, fatores de ordem psicológica, relacionadas à depressão, ansiedade, que podem fazer com que o indivíduo desconte as suas frustrações através de uma ingestão alimentar mais elevada. Ele utiliza o alimento como uma compensação dessas frustrações ou desse processo de depressão, de ansiedade que ele está ali submetido. A gente também pode ter outros fatores, como o sedentarismo. O indivíduo passa a realizar um gasto energético mais baixo, e não modifica a sua ingestão alimentar, levando, consequentemente, a essa sobrecarga calórica. O objetivo da campanha é conscientizar sobre essa doença gradual e invisível, além de incentivar as pessoas a procurarem acompanhamento médico. A campanha vai acontecer no dia 6 de março, agora, na sexta-feira, no horário das 18 às 20 horas, lá no Parque da Cidade, onde a gente vai estar com nutricionistas. Elas vão estar passando orientação aos pacientes e vendo o índice de massa corpórea, que, dependendo do nível, tem o grau da obesidade. E elas vão estar explicando tudo isso lá no evento no parque. Então, você está convidada a participar nesse evento para falar um pouquinho sobre obesidade e também falar sobre diabetes. A gente volta a conversar com o Jean Araújo, que é vereador aqui da Câmara. Vereador, vamos comentar sobre alguns projetos de sua autoria, Sim. Alguns que já viraram lei até, O primeiro, a gente fala sobre um projeto de denominação de rua, que foi a Rua 6, lá no Veraneio Irajá. O projeto foi aprovado também? Foi da Rua José Carlos da Silva, A gente conversou com o pessoal do Irajá, eles vieram para o nosso gabinete, falaram com a gente, Um pessoal bastante humilde, e o rapaz que foi nomeado à rua aí era uma pessoa muito de igreja, muito religiosa, Foi catequista na comunidade do Irajá, foi ministro, teve um trabalho, foi vicentino. Então, assim, a gente pôde nomear essa rua do bairro dele com o nome dele, E a gente muito se critica às vezes, porque os vereadores nomeiam as ruas da cidade, mas também é uma atribuição do vereador. E o pessoal veio aqui, assistiu a sessão, o pessoal chorou, ficou muito emocionado, porque a gente pensa, Imagina só você poder homenagear seu pai, sua mãe, um amigo seu, que foi alguém que trabalhou muito pela cidade, que você conheceu, e uma rua, você passar por lá, nossa, essa rua aqui tem o nome da minha família, do meu pai, da minha mãe. Então foi muito bacana esse projeto aí. O pessoal veio aqui e ficou muito grato com a gente, É uma forma de reconhecer também, O município trabalha pela cidade também, ou pelo bairro, muitas das vezes, Sim, e são homenagens póstumas, Eu até penso assim, que pena que não pode homenagear em vida, Mas diz algumas leis, algumas legislações, que após 90 anos você pode homenagear a pessoa. Então, assim, é interessante. Outro PLL também é de utilidade pública. É a Associação Atlética Nova Jacareí, Como que foi esse projeto? O esporte também é um papel muito importante aqui na nossa cidade também, com crianças, adolescentes. Eu queria agradecer o William Tavares, meu amigo de escola, ele que é o presidente do FNJ, ele nos procurou. Na verdade, esse trabalho tinha começado com o Valmir do Meia Lua. Ele começou, mas por falta de documento acabou não indo para frente, Aí eu fui eleito vereador, conversei com o Valmir, falei, Valmir, vamos fazer junto esse projeto aí? Aí ele falou, Jean, mas está sem documento aí, como que a gente consegue andar? A gente conversamos com o William, minha assessoria conversou, pegamos os documentos faltantes e conseguimos dar a eles, esse título aí, Então, assim, o esporte é fundamental para a cidade, o FNJ tem um papel social muito bacana
é um time da Liga de Jacareí, já ganhou vários campeonatos, né? E a gente está apoiando eles, inclusive a gente tem aí a previsão de conquistar um campo para a região oeste, né, que o FNJ vai administrar esse campo com a prefeitura, então a gente está bastante assim, otimista, né, com esse trabalho para a cidade. Então, mandar um abraço para o William que nos assiste, né, o nosso amigo William Tavares, o Cocão, que a gente brincava quando era criança, né, e está bastante feliz porque é um trabalho muito bom que eles fazem de resgatar jovens, né, crianças, treinar para poder aprender o futebol. E o esporte é importante porque tira das drogas, né? O esporte salva vidas, são práticas importantes. Também o esporte traz saúde para a pessoa. Então, é uma pauta que eu defendo bastante também. Vereador, para você explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, o que muda com esse reconhecimento, com esse título? O que muda para a associação? A principal questão, Duda, é que eles podem agora passar a receberem emendas impositivas, eles criam força para poder representar mais o trabalho deles na cidade. Porque sem esse título eles não podem receber as emendas dos vereadores. Mas o sempre lembro importante, né, que também não pode ficar dependente somente de emendas, né? As emendas são importantes, mas também cabem a essas organizações fazer eventos para conseguir arrecadarem fundos, trabalharem. O FNJ faz de vez em quando feijoada, faz pizza, faz pastel, mas as emendas impositivas são a principal questão que envolve isso. A gente poder destinar uma parte do que o prefeito tem em seu orçamento para financiar os jogos, financiar o campo, financiar o uniforme, pagamentos de jogador. Então isso é muito importante para as associações do município, né? São títulos importantes que dão mais força para a associação, dão mais moral, mais capacidade e passam a receber as emendas impositivas para poder financiarem os seus serviços. Perfeito. Outro projeto também voltado à formação também de crianças, crianças, né, que a partir do 4º ano, é do Agente de Trânsito Mirim. Como que é o projeto Agente de Trânsito Mirim? É um projeto que já começou, inclusive, né, esse ano, já está em algumas escolas. A gente esteve presente ontem na aula, primeira aula. Sim, Duda, é uma pauta interessante. Inclusive, modéstia à parte falando, eu que criei esse projeto quando eu estava na mobilidade urbana em 2018. Eu fui o fundador desse projeto aí, porque meu cargo de origem, para quem não sabe, eu sou de carreira, eu sou concursado, eu sou agente de trânsito de carreira, estou licenciado por ser vereador. Trabalhei lá com 14, 15 anos de duração de trabalho. Então, eu entrei em 2010, saí em 2016. Não, 2024 que eu saí. Então, 14 anos de trabalho. Acho que até mais que isso. E é uma pauta importante porque a gente vê que essa parte do trânsito é uma pauta interessante para a cidade. E o trânsito, ele é um desafio para a cidade. A questão acidentes, desafios diários. Só que a gente pensou o seguinte, por que não investir na educação das crianças, né? E as crianças se tornarem multiplicadoras de boas práticas para os seus pais. Então, como consiste isso? São 6 aulas nas escolas que são escolhidas, né? Na região oeste, leste, sul, norte e centro. Então, são 5 escolas por semestre, dá 10 escolas por ano. Eles têm a parte teórica na sala, fala sobre pedestre, comportamentos de ciclista, como ser um bom pedestre, como você respeitar, né, o próximo, o trânsito, usar o cinto de segurança, o capacete, andar pela calçada, não empinar pipa na rua. Então, assim, a gente tem diversas orientações que são passadas para eles nas salas de aula. E eles fazem, na 4ª, na 5ª aula mais ou menos, a parte prática no Parque dos Eucaliptos, onde eles vão lá, eles andam com a bicicletinha lá no parque para poder entender como que funciona o semáforo, como que é uma faixa de pedestre. E na 6ª aula eles fazem a blitz educativa, onde eles conversam com os motoristas e avaliam as condições dos veículos deles. E no último dia tem a formatura, onde recebem o certificado, o diploma deles, muita gente se emociona. Crachá também as crianças, também. o crachá, tem a carteirinha que eles recebem. Então, assim, é algo muito especial que fica marcado muito para eles, né? Eu falo assim, que a gente vive na nossa infância, a gente não esquece mais. A gente grava para sempre e não esquece. E a gente cria boas pessoas, boas práticas de trânsito, né? Então, a gente vê que hoje em dia, né, será que educar os adultos é um caminho? É importante. Por que não tentar educar as crianças desde cedo, para que elas possam ser multiplicadoras de boas práticas e a gente ter no futuro um trânsito melhor? Então, um grande projeto, a gente entende que é importante, fundamental, e eu quis transformá-lo em lei, para que virasse uma política pública, independentemente de quem seja o prefeito, o secretário, o vereador, para que ele possa continuar acontecendo na cidade.
é um importante projeto. Então, é uma política pública de educação e de saúde também, porque transporte e trânsito também envolve saúde, né? E uma pessoa que está acidentada na Santa Casa também toma a vaga de alguém que poderia estar lá doente. E a gente quer evitar os acidentes na cidade. Em 2016, a cidade teve cerca de 48 mortes no trânsito em vias gerais e 25 mortes em vias municipais. Quando a gente começou a implementar os projetos de educação de trânsito na cidade, a gente caiu para 8 mortes por ano, 7 mortes por ano. Então a gente entendeu que, de fato, o trabalho que é feito de educação de trânsito, em parceria com fiscalização, engenharia de tráfego, pintura viária, semáforo, é um conjunto de fatores, a gente percebeu que isso de fato dá resultado e nós conseguimos reduzir bastante as mortes no trânsito em Jacareí. Eu sou suspeita a falar desse projeto, que é um projeto que eu acompanho também Sim. todos os anos, é um projeto muito bacana. E realmente, como é importante as crianças terem esse olhar, porque elas passam para os pais, para os amigos também do bairro. A gente acompanhou a Blitz Educativa também, um pai passou lá e falou, não, meu filho falou que eu precisava passar para ver como que estava meu carro. Ele Exatamente, acompanhou, né? Eles cobram um cinto, cobram a cadeirinha dos irmãos também, Sim. né? É muito legal o É projeto. muito bacana. Isso aí tem que continuar para sempre. Perfeito, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir as novidades para o IPTU de 2026. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 5ª sessão ordinária do ano. O vereador Valmir do Parque Meia Lua, do Progressistas, discursou para defender o seu projeto de lei que denomina uma viela do bairro Pedregulho de Viela Carlos Roberto Monte Oliva. Confira. Carlos Roberto Monte Oliva nasceu em 6 de novembro de 1993 em São Paulo, filho de João Monte Oliva e Francisca Monte Oliva. Veio para Jacareí ainda criança com sua mãe e seus 5 irmãos. Desde criança teve paixão pelo rádio. Em 1977 começou a colaborar na Rádio Clube. Em 1979 foi
festivado pelo trabalhador na rádio. E o vereador Neto Alves, do PL, também usou a tribuna para comentar sobre a propositura do vereador Valmir. Segundo o parlamentar, a homenagem tem grande importância. Confira. Até me emociona algumas vezes, porque em várias ocasiões tivemos a alegria de cantar na rádio Opção FM, dirigida pelo seu Carlos, que tinha um carinho enorme por muitos artistas de Jacareí. Além disso, como apresentador, também estivemos em muitos eventos, e ele sempre levando sua voz, sua alegria e seu jeito simples de se comunicar com as pessoas. O seu Carlos era uma pessoa muito querida, um homem do bem, sempre disposto a ajudar, incentivar e abrir portas para muita gente. Muitas pessoas da nossa cidade tiveram oportunidades e momentos especiais, graças ao apoio e à sua dedicação. Por isso, fico muito feliz em ver essa homenagem acontecendo através do vereador Valmir, que está dando o nome a essa viela, uma simples homenagem para uma pessoa que fez muito por nossa cidade. É uma forma justa de manter viva a memória de alguém que contribuiu com nossa cidade e marcou a vida de muita gente. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta ao nosso bate-papo com o vereador Jean Araújo. Vereador, uma das suas bandeiras também é a inclusão, né? Vamos comentar sobre um projeto que também já virou lei, que é a obrigatoriedade de disponibilização de carrinhos adaptados em supermercados e também em estabelecimentos similares, né? Como que funciona esse projeto? Já está em prática? Está em prática, sim. Inclusive, quem nos trouxe foi uma mãe que é atípica, que foi a Angélica. Ela tem autismo, também tem 2 filhos, né? Os 2 têm autismo também. Ela trouxe pra gente que ela viu no mercado que tinha um carrinho adaptado. Só que ela percebeu que nos outros mercados não tinha. E a principal questão que pega é a criança autista, ela tem dificuldades, às vezes, de poder andar pela rua, andar também pelo mercado. E esse carrinho é bem interessante porque a criança fica sentada naquela cadeirinha lá como se fosse uma criança, só que é uma cadeira maior, né? Então fica sentada lá de frente para a mãe e para o pai, com esse contato visual com a mãe e o pai, no caso, né, quem estiver levando a criança, e ela fica assim também aqui isolado de ruídos do mercado. Então é muito importante a gente lembrar que é um projeto que é de inclusão para a cidade, bastante focado no TEA, né, para quem tem autismo. E muito se questionou na época assim, nossa, vereador, mas tem mercados no bairro que não vão conseguir comprar. Então a gente colocou alguns requisitos nesse projeto, como por exemplo, mercados que são de médio e grande porte, que são acima de 1.000 metros quadrados, a gente colocou como pré-requisito para colocar esses carrinhos, e também a porcentagem de 5% dos carrinhos totais. Então a gente tem aqui algumas redes de mercado grande para que pudessem colocar isso aí com foco já, né, nessas crianças que são autistas, né? Então os mercados de bairro, eles não precisam colocar, não são obrigatórios, não são obrigados, mas podem colocar se de repente desejar. Uma pauta importante, muita gente gostou dessa lei, é importantíssimo porque a gente vê que essa pauta da inclusão é uma pauta que não somente está na moda, mas é uma pauta muito importante para a cidade. A gente tem discutido muito a questão dos autistas, a gente votou inclusive ano passado diversas leis sobre o autismo, sobre inclusão, a gente teve a criação da Estação Evoluir, que atende aí mais de 300 crianças com autismo, de 0 a 12 anos, cuja porta de entrada é pela saúde do município de Jacareí. Também a inclusão em si, né, que a Marília, que é a diretora, trabalha muito isso na cidade. Também contratação de OSC para ajudar a atender as crianças que têm autismo nas escolas municipais. Então, é um assunto muito importante e a gente entende que tem que ter essa prática e esse resultado. Porque são pessoas que passam dificuldade, inclusive até já adiantando um pouquinho a pauta, a gente está tentando bolar juntamente aí com o ex-vereador Duge, que está licenciado. Ele tinha um projeto nessa casa de que no Cinemark tivesse uma sessão, a sessão azul, a sessão, né, para as crianças autistas, e eu estou tentando conversar com ele para poder a gente voltar a pautar esse projeto. Na época não foi colocado porque tinha dificuldade operacional do Cinemark, mas a gente pretende conversar de novo e talvez colocar em pauta agora, mais para frente. Então a gente está em análise. Eu não consigo garantir que vai sair 100% de certeza, mas a gente está conversando. Então, o autismo e a inclusão é um assunto que eu gosto bastante. Inclusive, tem a Procuradoria da Pessoa com Deficiência, da qual eu faço parte.
A gente vai promover uma caminhada, talvez, no final do ano para poder ver essa pauta. A audiência pública a gente pretende fazer também, porque é um assunto muito importante, né? E as crianças com deficiência sofrem. A gente vê a Jan, por exemplo, que investiu bastante aí na residência inclusiva. E uma questão que também me preocupa bastante, né? Como que essas crianças, um dia, que são deficientes, como que elas poderão sobreviver quando os pais delas falecerem, né? Então, assim, é um desafio gigantesco, né? Mas é uma pauta importante. Também encaminhei para o INSS um requerimento para que eles pudessem colocar uma sala azul, uma sala do afeto dentro do INSS. Também encaminhei para a Prefeitura um requerimento para que fosse vista a possibilidade de serem fornecidos abafadores para crianças com autismo. Também já está esse requerimento em análise, né? Essa indicação e esse ofício. Então, do cardápio Braille, a gente tem uma lei municipal que obriga restaurantes a terem ao menos um cardápio Braille, e a gente viu que não está sendo cumprida essa lei municipal. Também já estou vendo para a gente poder cobrar isso aí, que são pequenas pautas que reforçam o nosso compromisso com a inclusão e com as pessoas com deficiência, né? É importante. E que com certeza faz muita diferença no dia a dia dessas famílias, né? Outro projeto também, que foi publicado o ano passado, também já é lei, é de dignidade no sepultamento de natimortos, né? Esse projeto também já é lei agora. Como que funcionou? Veio alguma demanda de algum munícipe? Sim, uma lei municipal que a gente conseguiu aplicar aqui em Jacareí, também a gente conseguiu fazer essa lei. Quem me trouxe o projeto foi minha mãe, inclusive. Minha mãe, Dona Maria Mendes, que nos assiste aí, Dona Nena. Também agradecer pela ideia que ela teve também, que ela viu em algumas cidades fazendo. O teu vereador Sérgio Camargo também protocolou. E a gente vê que é um assunto importante porque antigamente a lei falava o seguinte, que a criança, o bebê, até 20 semanas, se ele morresse na barriga da mãe, é um assunto forte, né, bem importante falar, ele virava depois lixo hospitalar. Então, qual seria o destino dele? Lixo hospitalar. E agora, com essa lei que a gente conseguiu votar aqui em Jacareí, também juntamente com uma lei federal que também foi votada no ano passado, agora a família, se ela desejar, importante lembrar que ela não é obrigada a fazer isso, ela faz se ela quiser. Ela pode fazer velório, pode fazer sepultamento no cemitério, cremar a criança. Então, assim, é um avanço importante. E eu falo assim, Duda, que o principal foco aqui é o respeito com a vida e a dignidade humana. Poxa, Jean, o sepultamento tem que fazer, mas é importante, às vezes, o familiar, para que ele possa vivenciar aquele luto da perda, ele tem que passar por isso. Ele tem que passar, se quiser, lógico, né? Não é obrigado a fazer. Então a gente entende como um apelo e foi um projeto muito bom. E a gente que defende muito a questão de ser contra o aborto, a parte religiosa, a gente teve muito apoio de famílias da cidade, inclusive do Hospital São Francisco, que nos apoiaram para que a gente pudesse fazer, né, essa lei entrar em vigor e ser publicada. E a gente agora está aí com essa lei publicada, um grande avanço. Te confesso que é uma das leis que eu mais tenho orgulho de ter feito, uma das pautas que eu mais admiro, agradeço muito a Deus por ter feito, e está aí em pauta, está funcionando e a gente está à disposição. Muito legal. É um tema delicado, né, mas que merece esse acolhimento. Sim. Vereador, peço licença a você, já voltamos a conversar. E no esporte, o Jacareí Futebol Clube confirmou a boa fase no Paulista 4 ao vencer o Colorado Caieiras por 2-0 na tarde de ontem, lá no Ducambuzano. O resultado representa a 4ª vitória consecutiva da equipe na competição. 6 jogos sem perder e o 6º jogo seguido sem sofrer gols. Com o resultado, o Jacareí chegou aos 16 pontos e até o encerramento dos jogos da noite, que completava a 8ª rodada, ocupa a 4ª colocação na tabela. O desempenho coloca a equipe dentro da zona de classificação para a próxima fase, em que 8 clubes avançam ao mata-mata. O próximo compromisso será no sábado, dia 7, às 15 horas, fora de casa, contra o Tanabi, lá no interior paulista. E o IPTU 2026 já está disponível aqui em Jacareí. Além do envio tradicional dos carnês, a Prefeitura agora oferece a emissão digital pelo WhatsApp oficial e a possibilidade de pagamento via Pix. Confira detalhes da novidade na reportagem. O IPTU 2026 já está disponível para emissão e pagamento. Como novidade, a Prefeitura passou a oferecer também a opção digital, que permite gerar o boleto pelo WhatsApp oficial e pagar via Pix. O contribuinte ele pode emitir esse carnê do IPTU no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Ele vai ter um link que chama Emissão de Boletos e Tributos.
Aí ele clicando nesse link, ele já vai ter acesso a todos os boletos de taxa de lixo, de IPTU, ou se ele tiver alguma dúvida, ele pode recorrer à nova assistente virtual da Prefeitura, via WhatsApp, no telefone oficial da Prefeitura, que é o 12-3955-9000, ou também, se for o caso, ele pode aguardar para chegar em casa via Correios. Para emitir o boleto pela nova assistente virtual, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp oficial da Prefeitura e informar o CPF ou CNPJ. Em seguida, selecione a opção IPTU e taxa de lixo 2026. Depois, clique em solicitar e acesse o link enviado. No site, basta informar a inscrição do imóvel para ter acesso aos carnês. A data prevista do vencimento é 23 de março, né? Ele tem até esse período, se ele pagar com antecedência em parcela única, ele tem 10% de desconto, e se ele perder esse prazo, ele paga com juros. Então, a gente tem reforçado aí a comunicação no sentido de fazer com que as pessoas evitem o pagamento de juros e paguem antecipadamente. Com a nova tecnologia, a administração municipal espera reduzir a inadimplência. A gente entende que facilitando as formas de pagamento e modernizando esses meios de pagamento, mais gente que tem recurso guardado, esperando o momento do IPTU, vai atrás da Prefeitura para pagar sem grandes burocracias, sem precisar vir até a Prefeitura. Então, a gente espera ter um incremento na arrecadação em função dessas novas facilidades e novas tecnologias. A orientação da Prefeitura é que os contribuintes priorizem os canais digitais oficiais. Para quem preferir aguardar, os carnês serão entregues em domicílio antes do vencimento previsto para 23 de março. Já o pedido de isenção do IPTU para 2027 deve ser aberto em agosto. A gente volta ao nosso bate-papo com o Jean Araújo. Vereador, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Tem bastante meta para 2026, bastante coisa para acontecer ainda esse ano? Temos aí, Duda, muito trabalho pela frente. A gente está aqui à disposição de todos sempre, né? A gente espera poder emplacar bons projetos. E a gente está na luta aí, a gente não pode falar tudo porque senão estraga as surpresas, né? Mas estamos batalhando para isso, para que a gente faça um trabalho bom pela cidade e faça com bastante entrega, né? Eu sempre falo na tribuna, eu gosto de citar isso aí, que muito mais do que a gente fazer discurso na tribuna, eu sou um vereador que gosta de resultado. Eu quero prática, né? Algo que a gente possa entregar para a cidade. O vereador, por mais que ele legisle, fiscalize, não consiga executar, mas o vereador consegue muita coisa com articulação política e com trabalho com os munícipes. Então, o que eu posso dizer para todo mundo que nos assiste aí? Eu conto muito com vocês para que a gente possa fazer um trabalho bacana pela cidade e a gente lutar por melhorias no município, que é mais importante. O vereador é a voz do povo. A gente está aqui para isso, para trabalhar pelas pessoas, para entregar para a cidade bons resultados, entregar mais saúde, entregar educação, entregar mobilidade urbana, mais infraestrutura. Estamos lutando. A gente não consegue fazer tudo, mas a gente consegue fazer bastante coisa em união com a Prefeitura e as pessoas da cidade. Perfeito, vereador. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigado, Lu, pelo convite e contem com a gente aí. Até a próxima. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!